Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Obrigado a todos que estão desse lado. Um bom dia, boa tarde e boa noite, onde é que quer que estejam. Estamos novamente aqui no programa Desporto Açores, na sexta temporada, o 10º programa, 10ª tertúlia. Trazemos aqui um convidado para nos falar da especialização e especificação de uma área do desporto, nomeadamente uma pessoa ligada à gestão desportiva, numa dimensão privada, a várias modalidades, mas que tem uma paixão pela gestão desportiva também e especialmente no futebol. Temos então connosco Alexandre Santos, CEO do Catch Awards e também do Catch Awards Business e Viagens. É o atual presidente ainda para tomar posse do Sacavenense, um clube com muitos anos e com muita história. Honra-nos ter aqui o Alexandre Santos. Penso que vão aprender muito com o Alexandre. Vamos ter aqui uma partilha muito rica. Mas antes de darmos o nosso pontapé de saída, quero relembrar a todos que a partir de amanhã na rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos passará o programa Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumina 107.1 e 90.0, Rádio Asas do Atlântico no Canadá, Rádio Audiência no Porto, Rádio Estádio em Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Novamente agradecer aqui ao nosso convidado Alexandre Santos, e a primeira pergunta é a pergunta da praxe, que é uma pergunta já padrão, é a única pergunta padrão do programa. Quem é Alexandre Santos no mundo desportivo, no mundo da gestão, no mundo do futebol? Portanto, querem-nos contar um pouco a história do Alexandre Santos, quando é que começou e o percurso até este momento. Muito bem, antes de mais, muito boa noite, muito bom dia, o que seja, onde nos estejam a ouvir, espalhados um bocadinho pelo mundo, onde há portugueses, e onde ouvirmos a nossa voz. É sempre um orgulho, um prazer, uma satisfação poder estar junto daqueles que tão longe estão, tão perto de todos nós. É verdade, são muitos anos ligados ao desporto. Nasci praticamente, como eu costumo dizer, com a bola nos pés. Desde muito jovem comecei a jogar futebol, desde muito jovem nutri uma paixão enorme pela prática desportiva, fui atleta de futebol de alta competição, tive o prazer de ser campeão nacional pelo Sporting Clube de Portugal no escalão de júniores, de jogar em grandes clubes nacionais. Depois, a vida encarregou-se de me também mostrar outras oportunidades, nomeadamente ligadas à educação física e ao desporto. Passei por uma Câmara Municipal onde estive a chefiar o desporto durante 6 anos. Um, Criei a Catch Awards há 14, antes dessa Catch Awards já havia outra empresa por qual eu estive durante muitos anos ligado e que desenvolveu grandes atividades desportivas ligadas a grandes eventos e à promoção de eventos, não só em Portugal, mas em alguns outros países, também eles da diáspora e também eles fora do circuito nacional, Uhum. mas onde estão muitos portugueses. E ao longo desse percurso fui também tendo várias passagens por ligação ao desporto, quer seja associativo, quer seja federado.
Tive recentemente 14 anos ligado ao Sport Lisboa e Benfica com a área de contratação de logística desportiva e muito recentemente, já nos últimos 4, 5 anos, com um projeto muito ambicioso e também ele muito, muito interessante, ligado ao Clube Sport Marítimo na Madeira, com o qual esse está em curso e que esperamos todos e que eu espero que venha aqui também a desenvolver frutos naquilo que é a dinâmica que o clube hoje está a criar com esta nova direção. Surgiu a oportunidade, Uhum. tem surgido várias oportunidades ao longo da vida de estar sempre ligado a organismos públicos ou privados de desporto, e recentemente surgiu de facto a possibilidade, não era um sonho, mas era um objetivo que eu tinha de ser, dirigente do meu clube desportivo, daquele onde eu nasci, de onde eu cresci, o do Sacavlense, e foi uma oportunidade que eu acabei por abraçar mais depressa do que eu esperava e acabei por assumir, a candidatura a presidente da direção do Sacavlense. Como disse, é um clube histórico, que 114 anos e que o qual iremos certamente falar nisso. Eu assumi com uma função muito importante de voltar a colocar esse clube num dos maiores a nível nacional, onde já esteve durante vários anos. Muito bem, de uma forma resumida e sintetizada, o Alexandre passou aqui aquilo que é uma grandiosa história desportiva, mas passando por esses momentos eh, e não querendo saltar muito a nível de tempo, eh, eu queria-vos perguntar, o Alexandre, o que é que, como praticante, consegui fazer um transfer, visto que foi praticante, para o futuro que teve como gestor e depois como dirigente. Portanto, o que é que trouxe-lhe de mais-valias essa formação, essa experiência anterior Sabe que para. a pergunta é pertinente, sabe que eu costumo dizer muitas vezes que um bom gestor tem que ter sido pelo menos um atleta. Não tem que ter sido um bom atleta, mas tem que ter passado pelo terreno para dar valor àquilo que depois é gerir, é criar, é produzir, é incentivar e é dinamizar. Claramente que a experiência que adquirimos enquanto praticante, enquanto estudante, enquanto atleta de alta competição, valoriza muito aquilo que depois é a capacidade de sentir, de perceber, e de claramente interiorizar conceitos para nos preparar para depois os desafios que se nos deparam na vida de gestão. A gestão desportiva é algo muito complexo. Um bom gestor, tem que, acima de tudo, ter racionalidade, coragem, valentia, mas tem que ter, acima também de tudo, a capacidade de análise, de perceber quando verdadeiramente é ou não é uma possibilidade de conseguir concretizar algo de bom que nos pode fazer somar. É dentro dessa perspectiva, claramente, que surgem oportunidades e que nos levam muitas vezes a ter que fazer opções. A determinada altura na vida, quando nós vemos alguns canais de possibilidade que nos vão gerindo novas motivações, acreditamos que é possível olhar para a oportunidade de ser um gestor, mas um gestor com visão estratégica e, acima de tudo, dedicado àquilo que é o desporto na sua essência. E para isso é preciso, na minha opinião, esse transfer da ligação entre praticante e atleta, que nos dá as bases de como nós depois devemos aplicar o conhecimento que adquirimos no terreno para nos transformar um pouco melhores. Falando desse casamento, dessa conjugação eh, da prática com o saber, eh, este saber que o Alexandre foi adquirindo, esta base, foi aquilo que de alguma forma o incentivou também para seguir esta outra carreira. hum, e de onde é que foi buscar, portanto, as suas grandes referências para seguir na gestão desportiva? Sabe que a vida, seja ela no desporto ou em qualquer outra área, é um bocadinho a oportunidade, é um bocadinho a sequência, mas também é um bocadinho a resiliência. Nós temos que na vida ser resilientes para conseguir alguns objetivos.
Quem não se, motiva pela descoberta do amanhã, dificilmente conseguirá ter sucesso na sua vida empresarial. Ser empresário é algo, então em Portugal, e quem nos ouve fora sabe bem as dificuldades que em Portugal nós vivemos, nomeadamente com a conjuntura económica e social que o país atravessa. E ser, desafiador de ter essas motivações é algo de facto, que leva muitas vezes muitos a desistirem. Aquilo que a vida me foi ensinando é que a coragem é fundamental para conseguir sucesso. Mas também a vida ensinou-me que essa coragem não chega se nós não tivermos alicerces muito bem fundamentados e, acima de tudo, a capacidade de nos superarmos pelo aquilo que é o conhecimento que adquirimos. Não chega a ter conhecimento. Claramente é preciso, é bom, é importante, é fundamental. Tudo aquilo que são os passos e as etapas que nós vamos passando na vida que depois nos dão se calhar maior motivação ou se calhar maior coragem, como eu dizia há pouco, mas também é preciso muita resiliência, porque se não formos resilientes, dificilmente conseguimos ter sucesso. E isto também é um conselho para os mais jovens. Hoje, cada vez mais, se sente que os mais jovens têm uma dificuldade enorme em fazer esse transfer entre aquilo que é o fácil e aquilo que é o mais complicado, muito mais será para o difícil e chegar a um determinado tipo de patamar de exigência, e leva-nos muitas vezes à dificuldade e leva-nos muitas vezes a lutar contra imensas dificuldades. Cada vez que se nos depara um problema, temos que ser resilientes, temos que acreditar que é possível, e se calhar é um pouco isso que nos tem levado ou que me tem levado a conseguir ter sucesso pelas muitas etapas ligadas ao desporto que eu tenho tido ao longo da vida. O ter sucesso muitas Uhum. vezes depende também de outros, temos também que nos saber rodear bem. Se não tivermos pessoas com qualidade, leais, honestas, com valores muito bem definidos, dificilmente temos sucesso. E o caminho do sucesso constrói-se também um bocadinho com isso, com guiarmos-nos por sensações de êxito que vêm por motivações de outros que também ao nosso lado constroem esse caminho. É um pouco isto, isto é um guião que não é fácil de interpretar e que nem todos o conseguem de facto interpretar, mas aqueles que o conseguem depois acabam por ter sucesso, porque o sucesso no desporto provém muito também da sabedoria, claro, mas tem muito a ver com outras motivações, com a força, com a vontade, com a determinação, com a garra e tudo aquilo que isto substancia e nos consciencializa para conseguir todos os dias ser um pouco melhor do que fomos ontem. O Alexandre, fala-nos um pouco e repete a resiliência, a determinação, a coragem, e ser importante portanto, os recursos, neste caso, o mais importante, os recursos humanos, a qualidade desses recursos humanos que o rodeiam. Hum, neste conjugar destas variáveis, destas dimensões que coloca aqui, o processo, eh, está mais oleado para o Alexandre a nível da gestão, com estes anos todos. Eh, Quem nos está a ouvir e que ouve pela primeira vez a gestão desportiva, neste caso o Alexandre faz para além de eventos, faz a logística, e tem outras operações que faz, portanto, outras ações que tem nas suas vivências, não vou dizer só na sua empresa, mas nas suas vivências, Correto, correto. foi para além da empresa. Portanto, para quem nos ouve na gestão, nesta complexidade que é a gestão, porque falou aqui de uma série de situações, a componente emocional, relacional, portanto, é a individualidade de cada um e esse conjugar dessas variáveis todas, eh, como é que define os passos e, e, e como é que depois implementa a sua tomada de decisão em relação aos problemas que lhe aparecem. Sabe que a decisão é sempre a parte mais difícil de qualquer ser humano. É fácil, como eu costumo dizer, quem decide erra, porque naturalmente está mais exposto à possibilidade de falhar.
Mas a vida também, e o caminho de longos anos a trabalhar dentro da área da gestão e do conhecimento, e mais uma vez voltamos atrás. Quando eu referi há pouco a importância que é passar pelas coisas que se vivem no dia a dia, no terreno, e essa vivência do terreno é fundamental para depois nós não só adquirirmos esse conhecimento, como também muitas vezes adquirirmos bases que depois nos alimentam a possibilidade de errar menos. Agora, naturalmente, quem tem que tomar decisões no dia a dia, e que são muitas, e muitas vezes complexas, está sempre mais perto de cometer erros. Agora, o caminho para o erro torna-se tanto ou quanto mais curto, quanto aquilo que é a nossa capacidade de nos prepararmos bem para os desafios que temos pela frente. Eu normalmente costumo dizer que cada dossiê, cada assunto, cada tema deve ser muito bem estudado, deve ser muito bem preparado e, acima de tudo, deve ser analisado todas as dificuldades que vamos encontrar pelo caminho, porque são muitas sempre, certamente, e temos que ter essa capacidade de reflexão e de análise para assumir que a possibilidade do erro existe, mas que há sempre solução para colmatar esse erro. Essa é a grande virtude, é que em cada dificuldade tem que haver sempre uma solução que nos possa colocar depois mais perto de ter sucesso. Essa parece-me claramente a maior, ambição que um ser humano deve ter e que na área da gestão do desporto isto acontece frequentemente. Lá está a tal história do ponta de lança que enfrenta a baliza, falha um golo, mas que depois acaba por resolver no último minuto e passou de bestial, ou de besta a bestial, como se costuma dizer na gíria Uhum, desportiva. Na gíria empresarial é exatamente igual. Nós facilmente cometemos erros, porque é normal que assim seja, e na área do desporto eles são muito frequentes, mas é muito mais frequente o sucesso da resolução do erro. E é aí que se distingue, de facto, o empresário que consegue ter esse sucesso de resolver o erro com maior facilidade e aquele, por este ou pelo aquele motivo, tem maior dificuldade em estar perto dessa resolução. Parece-me que esse é o caminho e parece-me que é por aí, efetivamente, que depois acaba por haver maior ou menor êxito em função daquilo que é os compromissos que nos estabelecemos a assumir. uhum. Do erro, o Alexandre fala, o caminho para, a solução através de uma aprendizagem com o erro, mas, também falava, da primeira fase, que é a análise, portanto, a avaliação, eh, do contexto e e daquilo que influencia, eh, influencia a tomada de decisão e influencia a possível solução. Nessa análise, hum, tem o sentido a frase do professor Manuel Sérgio, no caso do futebol, que também é um homem do futebol: "Quem só sabe futebol não sabe nada de futebol", isto é, para além da prática de estar dentro do campo e muitas das vezes ser influenciado por uma esfera eh, que só vai até onde os nossos olhos alcançam, temos que quase que sair desse microsistema para um meso e um macrosistema para ver de fora outras situações que possam influenciar eh, a decisão, a melhor decisão. Repare, a globalidade da decisão parte sempre muito da sua gênese. Dito de outra forma, hum, quando nós partimos para um tema, seja ele qual seja, nós devemos ter consciência, que se não formos bem preparados, e por isso eu dizer que o erro fica mais perto de quem não se prepara bem. Dou-lhe este exemplo, que é um exemplo muito pragmático, muito objetivo, muito sincero. Hum, Há pouco dizia que ser empresário é algo muito complexo e muito difícil. Eu tenho 20 anos ligado à área de gestão ao nível da área empresarial. Como disse há pouco, uma das áreas preferenciais que eu instalei e criei e dinamizei em Portugal é a gestão da logística desportiva de clubes. Esta é uma área muito complexa. Repare, o erro pode acontecer das mais variadas situações. E muitas vezes o erro não depende só de nós, depende de uma máquina que está por trás e que essa máquina às vezes pode não funcionar. Aquilo que nós temos que ter é a capacidade de fazer esta análise de que os outros podem falhar e colocam em risco o nosso erro, mas nós temos que ter essa solução e essa capacidade
muitas vezes nos superarmos a nós mesmos e conseguirmos ter sucesso naquilo que é a parte e a execução final do produto. E daí é que é a grande diferença entre o empresário de sucesso e o empresário que não tem sucesso. É muito fácil lidar com o êxito, é muito complicado lidar com o inêxito. Uhum, Fala-me nos Açores. Vou-lhe dar um exemplo claro para nós podermos aqui sintetizar aquilo que é o meu passado, por exemplo, com a realização de um grande evento nos Açores. Estamos a falar de 2012, Ponta Delgada, um evento com 1.600 pessoas de futebol infantil, Kids Master Champions. uhum. Deparámos-nos a 2 dias do evento com 7 aviões, 5 deles charter, contratados para aterrar em São Miguel. Deparámos-nos com uma situação completamente impensável: greve da companhia aérea, o evento em risco. E nesse momento, cabe a nós termos a capacidade de pensar, refletir, analisar e ponderar muito bem quais são as soluções. É aí que surge a capacidade do empresário ou do gestor ou de alguém que consegue resolver o problema e de alguém que, por e simplesmente, se demite do problema, se esconde e acaba por não conseguir nem ter solução para o problema, nem perceber que tem um verdadeiro problema que tem solução. Porque qualquer problema tem sempre uma solução. Agora, se nós rapidamente nos demitirmos dessa solução, a solução acaba por não existir. E então, nesse momento, foi muito simples. Tivemos que correr atrás da oportunidade de garantir a solução para aquele tema. Haviam vários cenários possíveis. O cenário imediato foi como conseguir que a SATA cancelasse a greve. E foi desde a tentativa de convencer as pessoas, através do governo regional, que na altura deu um apoio tremendo para que a solução aparecesse, mas tive que correr atrás da solução. Se eu ficasse só se demitisse do problema, estaria em causa um evento com 1.600 pessoas, com hotéis contratados, com a economia dos Açores e tudo aquilo que ele envolvia por si. Daí eu dizer-lhe que é mais fácil nós passarmos por todas estas fases de evolução de situações difíceis, que depois nos preparam, e quando chegamos a um determinado patamar de exigência, o problema já é pequeno e às vezes parece tão grande para tantos, mas o problema acaba por parecer e é já muito pequeno, porque de facto já houve canais tão difíceis que nos abriram tantas oportunidades de nós aprendermos, que depois nos tornam mais fortes. E quando eu lhe falo em resiliência, claramente há aqui uma porta que nos transporta para o sucesso, é a porta da resiliência. Uhum, Daí, muitas vezes, sentir que a dificuldade está iminente, que o problema é complexo, mas acaba sempre por aparecer uma solução, porque essa solução faz parte da característica intrínseca de um bom gestor. E um gestor deve procurar sempre ter sucesso perante aquilo que é a dificuldade. Devo-lhe confessar que já dei algumas formações sobre esta matéria e sinto que as pessoas, quando a terminam, ainda hoje muitas me consultam, ficam muito mais bem preparadas para o desafio do amanhã, porque sentem que há sempre uma oportunidade que podem conseguir ter para atingir o sucesso. uhum. A experiência que o Alexandre, tem passado estes tempos, com, essas dificuldades que lhe apresentam, eh, digamos que faz o calo do gestor, portanto, o gestor consegue relativizar e, eh, pôr na dimensão correta o problema para de alguma forma gerir-lhe da melhor forma, e com a eficácia e eficiência, necessária. Nesta gestão, que faz, utiliza várias ferramentas. Acredito que deve utilizar várias ferramentas. As ferramentas de análise e de planeamento, eh, são as mesmas, eh, ou alteras, ou tem preferências, ou, escolhe consoante o projeto que tenha em mãos? Não, as ferramentas necessariamente nunca são iguais. Hum, cada desafio, cada projeto, cada iniciativa
tem sempre as suas características muito próprias. Repare, se eu costumo dizer isto muitas vezes e vou dizê-lo aqui. Às vezes utilizo este termo: "Se fosse fácil não era para mim". O desafio, hum, leva-nos a nos motivarmos, automotivarmos e a conseguirmos consciencializar que a oportunidade é um desejo. A conquista fica sempre mais perto se nós verdadeiramente tivermos consciência que essa conquista pode acontecer. E de facto, quando se prepara um determinado projeto, seja ele de que natureza seja, há que ter sempre muita consciência de que esse projeto tem que ser preparado das mais variadíssimas formas. Atenção, e muito claro, há sempre descobertas a meio do projeto. Um plano estratégico pode ser sempre traçado de várias maneiras, quer seja a nível empresarial, quer associativo, quer desportivo. E quando vou-lhe dar este exemplo para personificar isto um bocadinho, hum, o caso do Sacavenense é flagrante. O Sport Group Sacavenense viveu 17 anos com a mesma direção. Eu de facto tive ligação a esse clube desde sempre, nasci e vivi em Sacavém, mas deparei-me com o clube estagnado nos últimos anos. O ano passado conheci um bocadinho melhor a realidade e entendi que o clube precisava de uma nova dinâmica. E decidi, com mais um conjunto de pessoas muito válidas, candidatar-me à presidência do Sacavenense. Mas filo consciente de uma coisa, que é, se formos utilizar as mesmas ferramentas que a direção que estava lá há 17 anos tem, não vale a pena. Ou vamos para tentar ser diferentes, inovadores, melhores e conseguir construir algo que verdadeiramente valha a pena e que sirva uma região, que sirva uma população, que sirva uma cidade que tem 200.000 habitantes, ou então não vale a pena. E portanto, a raiz da essência é um pouco esta, que é quando se parte à descoberta de algo, temos que estar completamente motivados, mas conscientes de que não há um plano único. Não há ferramentas únicas. As ferramentas adquirem-se muitas com a experiência de vida, é um facto, mas também com a vontade, com a vivacidade e com a humildade, que é algo que fundamentalmente cada vez mais na gestão, que hoje cada vez mais nos associa à vida, nos deve levar a ter muito cuidado, que é a humildade é uma ferramenta fundamental para o sucesso. Quem julga que consegue fazer tudo sozinho ou que tem todas as armas que pode arremessar para ter sucesso, vai se sempre deparar com algo que depois não consegue resolver. E se não estiver preparado para essas adversidades, dificilmente lá chegará. Esse é o caminho normal, é o caminho que nos pode levar. O Alexandre, se me permite, eu acho que até a humildade tem o outro lado da moeda que é muito importante para mim e penso que pode-se reconhecer disto, que é, tanto nós precisamos dos outros, como do outro lado da moeda não podemos Sem, menosprezá-los, sem nem dúvida, sem dúvida. sobrevalorizá-los, nem subvalorizá-los, que a Oh, qualquer oh, oh, momento Pedro, você só é bom se depender das pessoas. Eu tenho uma vertente muito social, porque faz parte também um bocadinho da minha gênese de crescimento. É um tema muito claro que é todos nós podemos ter sucesso, todos. E podemos ter sucesso se tivermos a quarta classe, como se tivermos a licenciatura, como se tivermos o doutoramento, como seja o que for. Temos é que ser humildes. E acima de tudo, o sucesso não tem que toda a gente ser empresário, não tem que toda a gente ser gestor, não tem que toda a gente ser bancário. O sucesso advém de muitas características e de muitas áreas de intervenção na vida e na sociedade. E uhum. aquilo que disse muito bem, a valorização do ser próximo é fundamental para o nosso sucesso. Se nós não percebermos assim, e se não chegarmos a um clube desportivo e sentirmos que o roupeiro, que o senhor que trata a relva, ou que a senhora que trata, da lavandaria, ou a senhora da limpeza, são tão importantes como o presidente da direção, ou como o diretor financeiro, ou quem quer que seja, então estamos erradíssimos e nunca vamos conseguir nem nunca ter um clube desportivo, nem numa empresa, se não percebermos que os nossos técnicos que alavancam um negócio e que montam o projeto,
são tão importantes como aquele que pensa o projeto. Porque não basta pensar, você pode ter as melhores ideias do mundo, ter a melhor concepção do mundo de preparação de tudo aquilo que é a sua ideia, mas depois precisa de pessoas para fazer acontecer. Por isso, como disse muito bem, a raiz fundamental do sucesso está nas pessoas e está em valorizar o próximo, e aquele que está à nossa frente é tão importante como nós somos. Claramente, isso é uma ideia que não deixa nenhuma margem de manobra. Quem pensa que consegue sozinho, vale mais desistir ao início, porque nunca vai conseguir ter sucesso, certamente, ao longo da vida. Humildade é fundamental para todas as outras raízes da apresentação que eu disse há pouco. Hum. Isto vai entroncar um pouco, Alexandre, naquilo que é os conceitos e as explanações sobre a liderança, do que é a diferença entre a chefia e a liderança. O que é que o Alexandre, na sua vivência, pode definir como uma boa liderança ou aquilo que ele e a linha de divide a chefia da liderança? Olha, eu dou-lhe, sabe que quando me ligou para falar para uma população tão vasta, uma audiência tão vasta como a vossa, e me falou nos Açores, na Madeira, nos Açores, nas ilhas, eu sou um eterno apaixonado pela Madeira e pelos Açores. E explico esta curiosidade para responder à sua pergunta, que é, eu ano passado, decidi ser, diretor, no fim do praticamente nas últimas 7, 8, 9 talvez jornadas, ser diretor de um clube dos Açores, de um clube de Ponta Delgada, de um clube de São Miguel, da Lagoa, que é o Operário, o Clube Operário Desportivo. Uhum, E vou-lhe dizer porque é que decidi, além de ser amigo do presidente atual, que é o Paulo Jormito, entendi a determinada altura que eu poderia ajudar, uma equipa que claramente queria e precisava subir de divisão, que não tinha conseguido no ano anterior por um golo, e que precisava, de algum estímulo, de alguma diferença. Foi esse, assumir dessa responsabilidade que me levou a determinada altura, no jogo determinante para a subida de divisão, a viajar de Lisboa para a Praia da Vitória para ir, para o banco de suplentes no jogo Praense-Operário. O Operário, se ganhasse o jogo, praticamente subia de divisão. Eu entrei na cabine, alguns jogadores não me conheciam, eu frequentemente vou aos Açores, mas curiosamente este ano ainda não tinha ido à Lagoa. Já me conheciam a maior parte deles do meu passado, ou da minha ligação ao futebol, ou até porque eu há cerca de 7, 8 anos fui também nessa altura diretor do Operário. E uhum, entendi que iria a esse jogo, e disse ao presidente, tão somente isto: "Não precisas de ir, porque eu vou ganhar o jogo à Praia da Vitória. Deixa comigo que eu resolvo". Claramente a mensagem que eu passei aos jogadores foi uma mensagem, primeiro de confiança, depois de absoluta tranquilidade. E depois de absoluto assumir de que o erro poderia acontecer, mas eles estavam muito perto do sucesso. E estavam muito perto do sucesso porque tinham talento, porque tinham feito um percurso enorme até ali e ninguém os ia desviar do sucesso. Aquele dia era o dia do sucesso. E eu disse-lhes que estava ali porque sabia que era o dia do sucesso, era impossível. A bola pode bater na barra e não vai entrar a deles, e a nossa pode bater na barra e vai entrar. E acabou por ser assim, com alguma sorte, é óbvio, o futebol é sorte, mas é verdade que a bola deles bateu na barra e saiu, e é verdade que a nossa bateu na barra e entrou. E o Operário ganhou 2-0, os jogadores no final agradeceram-me imensas palavras que eu lhes dirigi, e houve um jogador que me disse uma coisa curiosa, que foi: eu tenho noção, e é um jogador antigo no clube, que me conhecia há algum tempo, era o capitão da equipe, que me disse no final uma coisa: "Eu tenho noção que aquilo que você nos disse, 30% da vitória está ali". E eu disse-lhes: Talvez, porque de facto o que funciona no ser humano é a cabeça. E no jogador de futebol, a cabeça tem um papel fundamental e preponderante. Se você conseguir passar a mensagem às pessoas de confiança, de garra, de ambição, de humildade,
e, acima de tudo, de lhes demonstrar que eles de facto têm talento que está escondido e muitas vezes oculto, porque é a confiança deles que não está em cima, se calhar eles vão conseguir ter sucesso. Eu fui jogador de futebol, passei por isso. Muitas vezes a bola batia-me no pé, eh, e até um gol na própria baliza um dia marquei. Era tal a falta de confiança que aquilo tudo acontecia. Mas também cheguei a marcar golos que eu não sei bem como é que a bola me bateu, porque a confiança era maior. Portanto, isto para lhe dizer, em resposta àquilo que me perguntou, que de facto o caminho do sucesso fica muito mais fácil quando nós conseguimos transmitir às pessoas aquilo que elas verdadeiramente podem valer. E do outro lado, se houver confiança desta transmissão de que as pessoas podem ser melhores, não tenha dúvida que o sucesso acontece com toda a facilidade. E o Pedro, há bocadinho falava numa frase que personifica isso mesmo, que é a liderança é fundamental para o sucesso. É um facto. Um bom líder transforma uma equipa muito mais forte, muito mais coesa, muito mais determinada e muito mais capaz de ter sucesso. É Uhum. óbvio que isso muitas vezes torna-nos mais resilientes também, é óbvio que muitas vezes torna-nos mais orgulhosos, mas também temos que lutar muito por este caminho. Lá está a tal humildade que ele falava. E portanto, são estes vetores que de facto nos colocam no caminho do sucesso, sem dúvida alguma, é por aqui e não por outro caminho. O Alexandre é um bom orador, um bom comunicador e denota-se a importância da comunicação. Um líder tem esse poder de comunicação e na história que nos passou do operar, penso que deve ter sido o Igor que comunicou essa informação dos 30%. eh, Em relação à comunicação que faz, essa forte comunicação, eh, é cada vez mais importante nos gestores, nos líderes, treinadores, presidentes, ter um cuidado com a comunicação, o poder das palavras, por isso é que o pensar, como falou, é um processo cada vez mais importante. Acho que ainda está muito redutor, no caso no futebol e outras modalidades, está um pedaço redutor, podia ser muito mais sistémico, muito mais completo, mas isto é a minha análise que eu faço dos contextos, mas vê-se o interesse cada vez maior pelo poder da comunicação. O PNL, a programação neurolinguística, que as pessoas cada vez têm mais interesse em conhecer, em aplicar, mas muitas das vezes, como falou, o perfil das pessoas tem que estar de acordo com essa programação, com essa comunicação. Isto é, uma comunicação para uma pessoa que tenha um tipo de perfil pode ter outro impacto de uma comunicação que tem outro tipo de perfil. Isto é, hum, quase que a comunicação, por vezes, tem que ser de tal forma completa para abranger 25, 26 perfis diferentes, 25, 26 universos diferentes. Da mesma forma, como Mas, avalia a Pedro, comunicação do gestor. essa análise está corretíssima, sem qualquer tipo de dúvida. Se 25 pessoas são 25 cabeças, todas elas pensam de forma diferente. Mas é aí que você tem que ter a capacidade suficiente de perceber e ser analítico para estudar essas 25 pessoas e nem todas lhes consegue atingir da mesma forma. É óbvio que o poder do discurso, o poder do diálogo, tem muita influência e muito impacto naquilo que é o conseguir atingir os objetivos, mas também há pessoas mais fracas ou mais fortes em termos psicológicos, em termos daquilo que é a forma deles encaixarem ou não encaixarem em determinado tipo de discurso, e a esses você tem que ter um discurso mais pedagógico, mais cuidado, ou mais motivado, ou mais forte, ou menos forte. Agora, essa análise é uma análise que você faz, com o passar do tempo, estuda as pessoas e estuda um bocadinho os projetos. Naturalmente, que se você me disser que nós, para vencermos, temos que ser muito analíticos, eu digo-lhe já que sim. Claramente, nós não podemos olhar para 25 pessoas da mesma forma, todas por igual. Temos que olhar sempre com uma capacidade muito racional de saber chegar a todos de formas diferentes, mas com um único vetor. É um vetor comum, que é o vetor de lhes demonstrar que aquele é o objetivo. O objetivo, esse é comum, esse é único.
mas naturalmente para chegarmos ao objetivo, temos que alargar muito o nosso leque de procura e de oferta naquilo que é a informação, naquilo que é o detalhe e naquilo que é a abordagem que temos com um determinado tipo de tema ou de pessoa, por forma a que elas consigam perceber que o caminho é um caminho completamente diferente daquele que efetivamente a pessoa inicialmente pensava. Só assim você transforma mentalidades, só assim você consegue ter sucesso nos projetos e só assim você consegue transformar um projeto que muitas vezes parece perdido ou parece que não tem importância e que depois no final, se calhar as 25 pessoas ou os 25 que não acreditavam naquele projeto acabaram por conseguir. Muitas vezes, e pegando no futebol, muitas vezes, e o treinador de futebol sofre muito disto, um bom treinador de futebol hoje tem que ter uma formação, não é académica, tem que ter uma formação pedagógica muito forte. Lidar com crianças, ou com adultos, ou com adolescentes, seja o que for, é muito complexo. Uma equipa de futebol é uma equipa desportiva, não precisa de ser de futebol, tem variáveis incríveis. Há pessoas com uma mentalidade e com uma capacidade muito, muito baixa de interpretarem determinado tipo de posturas ou de regulamentos ou de conceitos ou de vontades. eh, E porque como é que é possível muitas vezes você ver equipas que estão bem trabalhadas, que têm plantéis que até são fracos, mas que acabam por fazer bons campeonatos. Isto tem muito a ver com aquilo que é o líder, a liderança e a capacidade que o clube tem onde elas estão inseridas, de lhes demonstrar quais os caminhos do sucesso. Porque claramente o jogador hoje trabalha quase todos da mesma forma, a qualidade do treino é quase toda igual, hoje já não há nada escondido nem nada oculto e os treinadores trabalham todos praticamente das mesmas maneiras. Há clubes que trabalham um bocadinho melhor que outros, mas isso também as diferenças já não são significativas. O que há muitas vezes é os jogadores que estão preparados, mais ou menos preparados para a competição, mais ou menos preparados para a vitória e para a derrota. Repare, quantas vezes você sente que uma equipa depois de uma derrota baixa claramente os seus índices de confiança? E porquê? Porque não estava preparada, porque a equipa mentalmente não está preparada para a derrota. Se você preparar o seu atleta para a derrota, vai ter muito mais probabilidades de ter sucesso, porque o atleta já sabe que o insucesso pode acontecer, mas vai lutar sempre para que isso não aconteça. E estamos claramente no caminho do sucesso, quando é mais fácil interpretar tudo isto. E claramente no desporto, o desporto é o maior veículo disto mesmo. Na vida profissional também. Muitas vezes nós corre-nos mal um negócio, corre-nos mal uma situação da nossa vida particular, e ficamos desmotivados, desanimados. Aqueles que de facto dizem assim: correu mal uma coisa, amanhã vai-me correr bem duas. Que este é o caminho da vida. E de facto, ao nível da gestão, ao nível dos empresários, ao nível daquilo que é o ganhar todos os dias, e o ganhar todos os dias às vezes pode ser uma derrota, mas ganhamos uma coisa, foi aquilo que você dizia no início da nossa conversa. A experiência, a maturidade, o ensinamento, que depois nos vai levar a cometer menos erros no futuro. E hoje, cada vez mais, eu já adoto muito essa estratégia de ponderação, de análise, hum, consigo, ter uma visão um bocadinho mais lata do que aquilo que tinha há 10 anos atrás, muito mais do que tinha há 20, e portanto permite-me se calhar, ter hoje uma preparação, ainda que com 48 anos apenas, para a vida se calhar um bocadinho mais consentânea com aquilo que são as realidades naturais, normais e muito mais ambiciosas de hoje em dia. Como disse há pouco, e essa sua frase é corretíssima, quando diz que hoje os treinadores, os gestores, têm que estar preparados para lidar com um tipo de perfil de 25 pessoas completamente diferenciadas. Muitos não estão. Esse é o grande problema na formação base. O treinador hoje prepara-se muito bem, o treinador é um bom exemplo. E o professor, podemos falar no professor, e estamos à vontade, o Pedro é professor, e portanto Uhum. estamos à vontade para falar nesta linguagem. Como sabe, o professor preparou-se de uma determinada maneira e de um determinado perfil para um determinado tipo de aluno, que hoje esse aluno não é o mesmo e o Uhum. professor também não o é. E Uhum. portanto, isto na educação como nos clubes. O treinador de futebol hoje é muito melhor ao nível técnico-tático, muito melhor, prepara muito melhor o treino, tem conceitos muito mais aprofundados, mas deixou-se de preparar tão bem para aquilo que é a pedagogia do desporto.
Porquê? Porque apareceram os psicólogos e muito bem, eles hoje têm um papel muito importante, a psicologia tem um papel muito importante no desporto. Agora, o treinador deixou-se de preparar para aquilo que antigamente havia muitos. Eu cresci com um treinador perto de mim, como jogador de futebol, chamava-se Joaquim Meirinho. Não sei se alguém o Hum, conhece, mas era um senhor muito conhecido no desporto em Portugal. O Joaquim Meirinho foi uma pessoa que me ensinou uma frase que eu nunca mais me vou esquecer: para seres igual a ti, tens que trabalhar desde aquilo que tu nasceste. E eu dizia isto muitas vezes. De facto, nascer e crescer não é para todos da igual forma. Hoje, a frase do Joaquim Meirinho adota-se perfeitamente àquilo que é o crescimento, a essência e a razão daquilo que são as necessidades inerentes à vida, ao desporto, à cidadania e a tudo o que nos envolve. o Alexandre falou e falou muito bem em relação à parte pedagógica do treinador e também deu ênfase à parte mental, à parte eh, psicológica, cognitiva, um, de, do atleta, do gestor, do líder, portanto, de qualquer pessoa eh, que tenha que percorrer um caminho de sucesso. Nessa parte mental que tem vindo a falar, na parte psicológica que tem vindo a falar, nessas capacidades, verifica-se que muitas das vezes, eh, não sei, e eu também queria perguntar em relação à gestão desportiva, muitas das vezes estão desconectadas, isto é, trabalham como ilhas. Eu sou uma pessoa que gosto de criar pontes, gosto de criar conectividades e vimos algumas dessas dimensões que referi, a técnico-tática por excelência muito, muito elevada, mas depois vemos uma série de dimensões, falou agora da pedagógica, podemos falar da sociológica, da psicológica, que depois trabalham em ilhas. Portanto, vemos ali um braço dado à técnica, à tática e à física, mas depois as outras trabalham em ilhas. Na gestão também eh, vê-se isso, vê-se essa dificuldade de criar sinergias, de criar pontes, aquilo que eu chamo um nome muito complicado, que é essas sinergias que chama-se a intermultidisciplinaridade, e que por vezes é importante, até num gestor, ter o próprio líder ter alguma noção, não saber tudo, mas ter alguma noção de gestão desportiva, de gestão financeira, portanto, dos recursos, da Ó gestão dos Pedro, você é tão ou como melhor líder consoante aquilo que é o seu conhecimento, não é? Mais lato ou menos lato. Obviamente que aquilo que você diz é óbvio, que é primeiro, essa fratura que existe ainda e vai existir, entre aqueles que consideram que um psicólogo não tem qualquer importância na vida desportiva de uma equipa. E na gestão é exatamente a mesma coisa. Se você continuar a achar que é o conhecedor de tudo e que não se adequa aos novos tempos, às novas realidades, ouça, com certeza todos nós estamos conscientes que a vida é feita de percursos. E hoje, claramente, nós temos que ter noção e consciência que a preparação de um projeto, de um modelo de gestão, seja do que for, de uma equipa desportiva, ah, isto depende de muita gente. E se nós entendermos que vamos criar essas ilhas, dificilmente temos sucesso. O sucesso fica tão mais perto de acontecer quanto aquilo que nós somos capazes de ter dentro de nós duas coisas. Primeiro, a capacidade de melhorar todos os dias e de nos autossustentarmos naquilo que é o conhecimento. Segundo, de nos rodearmos de pessoas que sejam verdadeiramente mais-valias e que nos possam levar a que o nosso projeto tenha mais ou menos sucesso em função daquilo que é o número de soluções que nos criam para estarmos mais perto dessa conquista. Claramente, isso que disse, existe ainda muita gente
que acha, uns infelizmente ainda continuam a achar que são donos do seu conhecimento e que são os melhores e que não vale a pena ninguém lhes vir ensinar nada. Infelizmente ainda existe isto. Cada vez menos, graças a Deus. Mas, dou-lhe um exemplo, muito claro, que é, esta nova geração que tem que se adequar claramente também àquilo que é o seu conhecimento que eles têm, e porque têm talento, e porque vêm com ideias completamente novas e diferenciadas, mas claramente a experiência e tudo aquilo que é o adquirido pelas pessoas que têm um perfil, um percurso e que têm outro nível de conhecimento, fazem com que esses equilíbrios sejam fundamentais. Este exemplo que lhe vou dar é claramente identificativo do que lhe vou dizer. Eu cheguei ao Sacavenense, ainda não cheguei, tomo posse, como disse, amanhã. Amanhã não, ainda falta uma hora para passar aqui no Uhum. continente, à meia-noite, portanto, quarta-feira. Ahm, mas já me inteirei bem do que é que se passa, por exemplo, no projeto de formação do Sacavenense, que foi durante muitos anos um dos maiores clubes na formação em Portugal, onde saíram jogadores como o José Fonte, como o Palhinha e outros tantos. Inteirei-me que hoje a formação do Sacavenense é coordenada e acompanhada e monitorizada unicamente por jovens. Eu diria que nenhum deles tem mais de 25 anos. Excelente, são excelentes quadros. Mas onde estão os experientes de 40, 50, 30 e muitos? Esses também têm qualidade. E é esta mescla entre as pessoas mais experientes e esta juventude irreverente que tem qualidade, mas que tem que perceber que o conceito daqueles que lhes trazem algum ensinamento é fundamental, que claramente marca a diferença. Cada vez mais, estes jovens que agora aparecem têm todos eles a noção que um psicólogo faz falta a uma equipa, todos eles. Mas depois têm noção, não têm noção que outras coisas também fazem falta. Portanto, há aqui de facto um compromisso forte desta malta mais nova, em alinhar para outro tipo de conceito mais valorizante e mais integrante, mas depois também há aqui, ao mesmo tempo, desta malta mais nova, um conceito que eu sei tudo e esta malta mais velha já está ultrapassada. Portanto, há que fazer aqui rapidamente uma ligação forte e aí cabe-nos a nós, gestores e empresários, isto é a mesma coisa, aplica-se à vida empresarial. Estes jovens que aparecem agora, esta linha de continuidade é uma linha completamente desviante daquilo que era o padrão que estava, não é melhor nem pior, é desviante. É um padrão completamente diferenciado. E na vida empresarial tem-se notado imenso isso. Hoje os jovens têm uma visão muito mais global, não é a economia que os faz sair de Portugal, não, é a aventura, é o desafio, é a procura por uma nova oportunidade. Logo, eles saem de Portugal como, e vou-lhe dar este exemplo para ter ideia, eu na minha empresa hoje tenho cerca de 30 funcionários, 50% são estrangeiros. E são estrangeiros, dos mais variedíssimos países, Brasil, Argentina, França, hum, Colômbia, países que vêm com gente com, culturas completamente diferenciadas e que são nómadas. Hoje estão aqui, amanhã estão ali. E que são pessoas que não se fixam. E são pessoas hoje que criam completamente distanciamento daquilo que é o conceito que você idealizou de gestão. E nós também temos que nos saber adaptar a isso. Portanto, hoje o desafio é muito mais complexo. Hoje as oportunidades são muito menores e em muito menor número e cada vez mais há um ciclo muito mais restrito para aqueles que verdadeiramente querem apostar numa área de gestão, que é uma área muito difícil, mas que ao mesmo tempo se torna aliciante e que é claramente uma oportunidade para aqueles que têm capacidade, mas que têm que sentir que é um grande desafio. Eu, faz-me pensar o Alexandre agora pela por esta questão que levanta em relação à geração Z e à nossa geração que somos os baby boomers, temos essa capacidade de resiliência e depois, a capacidade da globalidade destes novos jovens e de, terem sido enriquecidos com tamanha informação, a gestão dessa informação, passa depois sempre pela interpretação emocional, o filtro emocional, nesse impacto que tem
ser resiliente ou não. Eu estava aqui a ouvir e estava a assimilar tudo o que o Alexandre estava-me a dizer, estava a a somar tudo aquilo que me estava a dizer e verifico, se também vê nos seus exemplos, nas suas experiências, que aqueles que o acompanham têm que ser desafiadores e facilitadores. É algo que eu vejo muito naquilo que é uma estrutura de crescimento, uma estrutura porque, por exemplo, na área do futebol estava a falar, que era as teias de aranha, que muitas das vezes nós vemos, ou os fantasmas no sótão que também existem, eh, por essa, eh, por vezes, eh, complexidade que tem o próprio futebol, torna-se mais complexo também o quer, nessa parte sociológica, eh, eh, se vê nas suas estruturas, nas suas experiências, que quem o acompanha tem que ser desafiador na perspectiva de ver novas perspectivas, novos prismas e facilitador, naqueles que consigo são resilientes, são persistentes, são trabalhadores, são empenhados, são comprometidos para atingir aquilo que é a sua decisão final, o seu objetivo final. Não, há um facto claro, nem todos conseguem acompanhar, isso é claro. Os que de facto se sentem mais preparados conseguem acompanhar, os que se sentem menos preparados, não conseguem de facto fazer esse acompanhamento. Eu explico isto muito facilmente. A exigência, é um vetor fundamental do sucesso. Os que não são exigentes dificilmente conseguem ter sucesso, portanto, não podem estar associados a este tipo de projetos. Obviamente que você dá as hipóteses todas que entende e acha que deve dar àqueles que, não tendo ainda as bases ou não tendo o conhecimento, têm uma capacidade forte de perceberem que têm que ser melhores todos os dias. E a esses você deve-lhes dar margem de crescimento. É essa margem de crescimento que eu normalmente dou a qualquer colaborador que está comigo ou a qualquer pessoa na vida profissional. Vou voltar a falar no caso concreto do Sacavenense para perceber. A primeira decisão que eu tomei e que vou implementar de imediato é: ninguém é despedido. Seja treinador, seja secretário, seja a senhora da limpeza, ninguém é despedido. Normalmente, os presidentes dos clubes, quando chegam, nomeadamente ao fim de 17 anos de gestão de outro presidente ou de outra direção, chegam e a primeira coisa que fazem é: este e aquele e o outro estavam com ele, estavam com aquele e isto é tipo, vai tudo embora. Não, é tudo errado. Ah, Todos têm o direito a fazer o seu caminho. Muitos não vão é conseguir, porque de facto você chega a uma fase em que olha para as pessoas e diz: de facto, estas pessoas estavam habituadas a um determinado perfil, a um determinado tipo de metodologia de trabalho e não vão conseguir acompanhar outra dinâmica. Não é melhor nem pior, é se calhar mais rigorosa, isso é com certeza, porque o sucesso fica mais perto, quando você é mais rigoroso. E o ser rigoroso não significa que seja hostil, que seja uma pessoa que não tem propriamente condescendência com os outros. Não, não tem a ver com isto, tem a ver com exigência. A exigência profissional é que leva depois a fazer, naturalmente, as seleções. Você é exigente, toma as suas decisões e as suas opções. Naturalmente, tem que se rodear de gente competente. Essa competência existe? Fantástico. É o caminho fácil do sucesso. Essa competência não existe, as pessoas por elas próprias acabam por se definir. Por isso é que você tem muita gente em Portugal que saltita de empresas em empresas e não consegue estabilizar. E porquê? Muito simples, em Portugal isto é frequente. Porque vou ganhar mais 100 euros. Errado. A pessoa vai à procura de um desafio onde faça algo, muitas vezes, não há exceções, mas aqueles que saltitam, como eu digo, 20 vezes entre empresas,
alguma coisa está mal, não são as 20 empresas, é de facto o perfil da própria pessoa. E portanto, aquilo que eu entendo nisto é, aqueles que verdadeiramente aceitam um desafio forte, motivado, querem crescer gradualmente, crescer a todos os níveis, intelectualmente, financeiramente, em todas as áreas, então associam-se a bons projetos e acreditam nesses projetos e levam-nos e fazem com que eles tenham sucesso. E depois são premiados. Só que infelizmente, como dizem muito bem, a maior parte das pessoas não pensa desta forma de hoje em dia. De hoje em dia pensam: "Eu preciso ter o meu ordenado para viver", ou não, porque o meu pai e a minha mãe muitas vezes também pagam as minhas contas e, portanto, não há necessidade disso. Portanto, tudo isto se transformou. Você como eu, aos 16 ou aos 17 anos, estávamos a fazer qualquer coisa para ganhar os nossos 20 escudos, ou os 30 escudos, ou os 40 € já eram, e a gente dizia assim: "Maravilha". Hoje isto é tudo diferente. Portanto, nós temos que ter consciência que isto mudou. E como mudou bastante, hoje ser empresário é um desafio por ele próprio. Ser empresário e ser gestor é um desafio por ele próprio. Gerir hoje é muito mais. Você tem que gerir pessoas ao nível daquilo que é a sua atividade profissional e ao nível intelectual, que é talvez a parte mais difícil de hoje em dia lidar com pessoas. É a vertente intelectual. Muito mais do que a vertente da qualidade ou da capacidade. As pessoas ao nível da capacidade, há muita gente. Aliás, estamos a falar para portugueses e muitos nos Estados Unidos e no Canadá, e quantos esta hora se estão a rever nisto que eu vou dizer. Gente de grande qualidade, trabalho, dedicação, horas e horas dedicadas à sua atividade profissional, vestem a camisola ou dos patrões ou das empresas que hoje têm e sabem bem o quanto é difícil lutarem para terem o que tiveram, ou o que têm, ou o que vão cá deixar. Agora, queira a vida que esta juventude que hoje encara a vida de outra maneira, perceba, interprete tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós geramos, e enquanto gestores, e estão muitos de certeza, com certeza, a ouvir-nos hoje, amanhã, sabem bem o quanto é difícil todos nós termos conquistado aquilo que temos conquistado ao longo da vida, sabem bem o quanto é difícil muitas vezes estar longe de casa, em países onde o nível de vida é muito melhor, mas não têm os amigos, não têm o conforto da família, não têm tantas coisas que lhes faltam aí nestes países, como falou há pouco dos Estados Unidos, do Canadá, da África do Sul, da Venezuela e tantos outros que têm portugueses espalhados pelo mundo, já nem vamos à Europa, onde a França foi um grande exemplo disso mesmo, onde o Luxemburgo Uhum. é mais Portugal que o Luxemburgo. Mas estas pessoas, eu ontem falava com um amigo meu que ia de férias, que ia regressar ao Luxemburgo, teve cá a passar férias e dizia-me: já me vou embora para a chuva. Pois é, vai ganhar 3 ou 4 ou 5 ou 6 vezes mais, mas vai para a chuva. E esta juventude que gosta de ir para a chuva e que hoje foge para todo o lado, deveria reconhecer nesta gente com talento, que muito tem feito para divulgar, promover, incentivar e dar a conhecer ao mundo quem é Portugal, onde está eu costumo dizer que em qualquer sítio onde nós vamos, num cantinho onde estamos, e tive a sorte de correr já muito o mundo, durante 14 anos que estive no Benfica, corri um bocadinho o mundo com as equipas do Sport Lisboa e Benfica, e conheci portugueses em todo o lado. Desde o Uzbequistão ao Cazaquistão, passando pelos países mais recônditos do mundo, havia sempre um português que nos ia receber. Isto demonstra claramente aquilo que é a nossa força, o nosso conhecimento. Nós somos bons naquilo que fazemos. O português é sempre, eu costumo dizer que o português não é um bom gestor, o português é um bom colonizador. Portugal é de facto um exemplo de como nós sabemos estar na sociedade. O português hoje tem marca pelo mundo e esperemos que Uhum. tudo aquilo que nós temos feito ao nível da gestão pelo mundo, porque somos todos muito bons gestores naquilo que fazemos quando vamos para estes países, porque de facto ensinámos muita gente por esta Europa fora e por este mundo fora em artes que são próprias nossas, que a nossa juventude um dia consiga continuar, dar continuidade àquilo que nós temos feito ao nível da gestão. Deixa-me dar-lhe uma frase que é importante para terminar esta parte, que é, um bom gestor precisa, acima de tudo, de sentir que o sucesso é possível se trabalhar para que ele possa acontecer. E para isso é preciso ter uma raiz muito forte de interiorização hoje de como é possível ter sucesso, muito mais em Portugal. Portugal hoje não é um país virado para a área empresarial. Portugal hoje trata mal os empresários, persegue-os completamente, persegue os gestores,
É uma coisa inacreditável. Nós hoje em Portugal vivemos uma realidade onde a carga de impostos é tremenda, onde qualquer erro que você comete, porque pode cometer no dia a dia, é considerada quase como um criminoso. E em Portugal, muitas vezes, esquece que é esta gente que alavanca a economia e que faz com que o país tenha o sucesso que tem tido, nomeadamente ao nível do turismo, que é uma Uhum. boa alavanca deste país e que depois nos leva para isto mesmo. Cada vez os gestores têm que ter muito mais resiliência para continuarem a exercer a sua atividade profissional com vontade, com muita dedicação, com muito empenho, para que Portugal continue a ter, como tem os que cá estão e como tem os que estão por todos esses países espalhados pelo mundo. É um trabalho meritório com muito sacrifício e no final com um sorriso ainda tem que ter um sorriso na cara. É, E quando você sente que, trabalha 14 horas em Portugal ou 15 por dia, e depois, paga, em impostos, cerca de 37 a 45% daquilo que é a sua receita, e o resto tem que pagar em funcionários, e olha à volta e ganha 1000 ou 2000 euros de ordenado no limite, e olha para realidades como países que nós estamos a ouvir, onde as pessoas para fazer os trabalhos mais honrados do mundo, mas qualquer emprego nos Estados Unidos ou no Canadá, no mínimo, e eu se calhar vou dizer aqui uma alarvidade, mas 3000 euros ganha uma senhora ou um senhor, com o maior respeito por eles, que trabalha no McDonald's. Em Portugal, ser gestor ou ser empresário é ser mal pago, é ser, acima de tudo, escravo daquilo que é o dia a dia, mas também é ser, acima de tudo, uma coisa, que é que eu digo isto muitas vezes: estamos num cantinho do céu, estamos num cantinho do mundo, erguemo-nos todos os dias e olhamos e vimos o sol, vimos todos os dias florescer novas oportunidades de o país crescer, e continuamos a sorrir com alegria e com vontade de vencer, que é o mais importante, e a passar a mensagem para os mais novos, que cá ficam um dia e que vão herdar toda esta vontade que nós criámos de fazer um país diferente e um país melhor, que é possível conseguir mudar um bocadinho estas mentalidades e transformar, quem sabe, estes gestores em muito mais gestores que amanhã irão fazer com que, de facto, a nossa economia possa voltar a ser uma economia forte, como já foi outrora, quando nós fomos quem fomos, descobridores no mundo, mas que hoje somos, infelizmente, um parente pobre da Europa, onde a economia é uma economia muito débil, onde nós, infelizmente, vivemos com tremendas dificuldades, mas vivemos alegres e felizes, e a continuar a exercer as vontades de ser gestores, de ser presidentes de clubes, de ser diretores, de ser tudo aquilo que os portugueses vão conseguindo ser ao longo desta vida pelo mundo e naturalmente em Portugal. eu tenho uma crónica aqui no Desporto Açores e também tenho no jornal Audiência, depois queria partilhar, mas antes de partilhar a crónica que faço possivelmente, não, as semanas todas que queria, mas, faço quase de 15 em 15 dias esta esta crónica. Mas antes de irmos à crónica, e queria, perguntar se como gestor e como líder, eh, estava a falar, dessa capacidade de gerir, hum, por por cêntimos, gerir em cêntimos, portanto não podemos ir à dimensão dos Estados Unidos, portanto o português gere, se for nessa dimensão, gere em cêntimos algo que, noutros países gerem com muito mais dinheiro. Hum, é preciso ser criativo na gestão, desportiva portuguesa, no dirigismo português. Isto, quando eu digo criatividade, é arranjar outras formas que não tão visíveis a quem tem facilidade de recurso ou quem tem hum, hum, excesso de recursos, entre aspas, que no português e no dirigente, no gestor português, a criatividade tenha que ser algo, quase diário. Eu acho que nem é ser criativo, é ser único. Eu acho que o português é ser único. Repare,
eu vou-lhe dizer isto não é com nenhuma sobranceria, mas pelos vários países por onde tenho passado e muitos deles a promover eventos e a dinamizar alguns eventos de gestão, eu fico completamente escandalizado. E basta ir aqui ao lado, da vizinha Espanha, para lhe dizer isto que lhe vou dizer, com algum sentimento de importância pelo aquilo que nós somos. Hum, Você arranca, vai a meio e eles ainda estão lá sentados atrás a ver o que é que se está a passar. É de tal maneira diferente a forma como o português consegue se implementar, dinamizar, criar, desenvolver e resolver problemas, que claramente o exemplo do português criativo, dinâmico, assusta as outras realidades. Eu já tentei dinamizar alguns projetos, por exemplo, em Marrocos, aqui ao lado. Ouça, é completamente distante da realidade. Você vem-se embora e diz assim: onde é que eu vim parar? Não, é o ritmo deles, é a forma deles estarem. E vamos ao Dubai, é exatamente a mesma coisa. Uma reunião de 6 horas para dizerem o que a gente aqui diz em 5 minutos. Portanto, estamos a falar disto, e eu já lidei com o mercado asiático, e com vários negócios com o mercado asiático, todos eles, ao pé de nós, têm muito que aprender. Eu orgulho-me muito de ser português, sabe? Tenho a noção de que ser português é qualquer coisa fora do normal. Aliás, no mundo nós somos um bocadinho considerados assim. Quando ouvem-nos falar, por acaso sinto e a sensação que tenho pelos muitos países por onde passei, tirando os países do centro da Europa, onde as Alemanhas e as Áustrias e esses países, de facto, há alguma animosidade ao português, alguma falta de reconhecimento, alguma sobranceria, mas isso é próprio daquele povo. O povo alemão, por exemplo, é um povo hostil, onde acha que está sempre superior aos outros, mas nós somos olhados pelo mundo como um grande exemplo. Em muitos países por onde eu passei, desde o continente asiático, à América do Sul, à Europa, ao norte da Europa, essencialmente. E vou-lhe dar um exemplo. Há 2 anos estava na Dinamarca, a determinada altura, dizia-me uma pessoa: Olha, sabe qual é o meu sonho? E eu perguntei-lhe: Não faço a mínima ideia. É um dia poder viver em Portugal. E eu disse: Mas porquê? São 3h30 da tarde, já viu à janela? Pois, realmente, eu percebo. Era de noite. E a pessoa dizia-me: Vocês às 6 da tarde ainda é de dia, não é? Às 8. Nos Açores é um bocadinho mais tarde. Mas Uhum. a verdade é esta: há um reconhecimento tremendo, pela qualidade de vida que temos em Portugal e pelo aquilo que nós somos. Porque quando nós dizemos que somos portugueses e que nos apresentamos em algum sítio do mundo, e podemos falar de países das Ilhas Fiji, onde eu já tive para desenvolver um projeto na área do futebol e onde as pessoas nos tinham por nós um reconhecimento incrível. A primeira coisa que dizem é, de facto, Ronaldo. A segunda Uhum. coisa que dizem de facto é: "Vocês são muito bons", o Zé Mourinho, começam a falar de grandes jogadores portugueses. Hoje há um conhecimento profundo daquilo que é o português. E para onde você vai e onde você passa, de facto o português deixa marca, o português faz acontecer. E quando os outros, arrancam, como eu digo, nós já lá vamos a meio. E depois nunca mais nos apanham, porque nós somos mesmo bons naquilo que fazemos. O português tem esta característica muito própria, cá não se mostra muito, muitas vezes tem alguma dificuldade em se assumir, mas também tem as pernas muito amputadas, Uhum. porque a economia e o país em si não permita que as pessoas muitas vezes, dentro daquele seu talento, possam, viver, com aquilo que é o Se o seu próprio networking, esforço. Alexandre, é muito importante lá É fora, aqui é fundamental, muito mais. é Aqui é muito fundamental. mais. É, e agora Isto é agora há base. uma questão também que é importante aqui em Portugal, e que você também vive com ela no dia a dia, o que é, são muito poucos aqueles que reconhecem o seu talento e são muito mais aqueles que, tentando ou gostavam de ser como você, criticam-no sistematicamente ou sistematicamente dizem mal de si, seja nas redes sociais, seja em qualquer oportunidade que tenham para o criticar. O ser humano, por si, naturalmente, tem essa característica de crítica fácil, mas é muito difícil reconhecer o sucesso. Já agora, um bom gestor,
deve ser primeiro uma pessoa que faça analiticamente a crítica a todos aqueles que estão consigo em privado e que faça o elogio muitas vezes, porque o deve fazer em grupo. O É grande gestor muitas vezes um excelente é o princípio, de princípio facto. base e que infelizmente muita gente não o consegue fazer. Eu lidei com muita gente na minha vida, quer na vida empresarial, quer educacional, quer onde estive, que muitas vezes criticavam fácil aqueles que estavam à sua volta e muitas vezes em público. Este é o pior caminho para ter sucesso. O maior caminho do sucesso é você elogiar as pessoas, porque elas devem ser elogiadas, porque o mérito do talento de que elas fizeram bem deve ser reconhecido, mas quando fazem mal também lhes deve dizer. Mas deve-as dizer de forma cuidada, tratada e em privado. E este é o caminho mais básico que pode haver para o sucesso. Quando você começa por aqui, pode ter certeza que começa a ganhar a confiança das pessoas. Porque dirá um gestor, dirá um empresário, dirá alguém que julga que está acima dos outros, não sou eu que tenho que conquistar os outros, são os outros que têm que me conquistar a mim. Errado, um líder conquista as pessoas. E só conquistando as pessoas é que o líder depois as consegue ter com ela. Dirá o líder: "Mas eu não preciso delas para o pé de mim". Precisa. Se não estiver ao pé de si, nunca vai ter sucesso. Se vai ter sucesso uma, 2, 3 vezes, mas não vai ter 5, 6, 7, 8 e por aí fora. Portanto, este é o caminho mais básico que pode haver para o sucesso. Agora, dir-me-á se muita gente adota esta estratégia. Não. Também por isso é que uns têm sucesso e os outros não. Faz parte da vida. Muito bem. Eu queria, partilhar consigo a crónica, mas antes de partilhar a crónica, queria que pensasse numa frase que me acompanha, que tive a sorte, o fortúnio de conseguir pensar nela e partilhá-la aqui com os meus convidados, que é algo que sou apaixonado, que é o futebol e o treino e o jogo, mas essencialmente, pela rentabilidade e pela competência, das áreas e das ações que o treinador tem que ter. E nisso, surgiu-me esta frase, queria que pensasse, depois discutíssemos, visto que está aí um próximo mandato e o crescimento do histórico sacavenense, eh, que é o todo essencial, mas o pormenor é relevante. Queria que pensasse nesta frase: o todo é essencial e o pormenor é relevante. É algo que eu acompanho para quem quer ir para o alto rendimento, quem quer subir de graus, quem quer ir para a elite. Hum, então passo à crónica, se o Alexandre me permite, muito rapidamente, eh, que chama-se Qual a massa de um treinador? Seja um treinador de formação, de transição, alto rendimento ou elite, seja numa perspectiva lúdica ou competitiva, seja no sexo masculino ou feminino, de que massa é feito um treinador? Poderá ser uma resposta clichê, mas foca-se nas características mais identificadas pelos experts ou estudos. Portanto, o treinador ter medos ou resistências, primeira será a paixão, optando por uma crença ou uma moda. O amor à modalidade é algo que nos une a todos, aqueles que estão na modalidade, acima dos clubites, sobrepondo-se os interesses individuais em detrimento dos objetivos coletivos, fornecendo ajuda ao crescimento do seu clube e da sua modalidade. A integridade. De acordo com a entrevista a Irene Palma, do canal A Bola, o treinador bicampeão europeu e campeão mundial de futsal, Jorge Brás, afirma: este não vê um percurso vitorioso quando o mesmo é feito sobre a desgraça dos outros. Nem desconsidera o adversário, sendo para ele essencial para a melhoria de todos ganhar o opositor no seu melhor. Também Abel Ferreira fala-nos sobre estas estratégias de ganhar, destabilizando a equipa a partir do exterior através da propaganda e desinformação, procurando os pontos para explorar e criar situações de conflito. Para ambos, os valores são importantes pois partem do princípio que no fim vêm sempre ao de cima. Conhecimento, nível de competência técnica para além da arte de pôr os cones, construir exercícios, o treinador atual tem que ser multifacetado, gerir equipas intermultidisciplinares, dominar várias áreas de conhecimento, de forma a que tenha tomadas de decisão de excelência. Comunicação. É o mesmo consensual Cano de Costa,
na rádio comercial antes de utilizar uma das muitas poderosas ferramentas da comunicação, o storytelling, alerta que o futebol é terrível e há muitos egos. E tu contar histórias sobre acontecimentos de balneário pode ser encarado como desleal. Dito de outra forma, a comunicação feita nos diferentes contextos do futebol deve ter o devido cuidado com o emissor, com o receptor, com a mensagem, com o canal escolhido, portanto, com estas partes da comunicação. Liderança é claro a característica de um treinador de sucesso, diferenciador em relação às outras, nesta arte de influenciar os outros de forma positiva para os objetivos e mentalidades e comportamentos coletivos. Ser a águia na liderança de maior visão ou o leão numa liderança de maior proximidade. A atitude positiva resolutiva perante as dificuldades é um fator diferenciador. No treino e no jogo, esta liderança reflete-se na personalidade, adaptabilidade ou flexibilidade, a capacidade de adaptação aos contextos e realidades dos mesmos é fundamental para maximizar a base sociológica determinante para assentar outras dimensões de desenvolvimento. Segundo esta adaptação para Jaquete, devemos caminhar para todas as portas e as portas que estão fechadas deixamos fechadas e caminhar sempre para as portas que estão abertas. Estas escolhas acertadas, façam as informações do contexto, permitem o treinador torne mais eficaz todas as outras dimensões. Resiliência, aqueles que na adversidade veem uma oportunidade como desafio crescem, sendo posteriormente confortáveis no desconforto dos obstáculos diários e das pressões do alto rendimento. Estão mais perto de vencer no desporto e na vida. Vejo o exemplo de Disney, que nunca desistiu dos seus sonhos, mesmo após ser demitido como desenhista, por segundo um dos chefes, ele não tinha imaginação. Segundo o selecionador Tavares El Maestre, que lutou durante anos após uma doença neurológica, mas mesmo assim não impediu continuar a trabalhar em prol do futebol do Uruguai e se tornar uma das personalidades mais estimadas pelo seu povo. A melhoria contínua, a aprendizagem contínua, diretamente ligado com a humildade e a fome de disciplinarmente hoje fazer e ser melhor do que ontem, na aposta do conhecimento do contínuo, no crescimento contínuo pessoal e profissional, saindo da sua zona de conforto e abraçando a mudança e inovação própria ao desenvolvimento das sociedades humanas. Sexta, a humildade, o respeito do papel e da função dos outros, a importância que esse papel e essa função terá no processo, independentemente de ser pontual, recorrente ou mais impactante. Esse respeito será a base de uma relação de partilha e entrega, sendo que no ambiente profissional, se juntarmos mais afetividade, teremos um extra para capitalizar. No entanto, não se deve desprezar ninguém, até porque na história do futebol tivemos sempre exemplos de grandes discursos com patinhos feios, os quais determinantes no desfecho final, levando à derrota daqueles que não o tiverem em conta. Vejamos o caso da Éder no nosso título de campeão europeu, ou o exemplo de Kelvin no campeonato nacional. Capacidade de validação e decisão é o último, característica que precisa de competência demonstrada e conhecimentos fundamentados e validados, de forma que a decisão seja mais próxima da excelência. O treinador, não sabendo tudo, tem de avaliar, analisar, filtrar, priorizar e decidir com base no todo essencial e pormenor relevante. Caso contrário, poderá andar perdido no universo de variáveis do treino e do jogo, pelo excesso de informação ou pela falta da priorização da mesma. Podemos ver que todas estas características são basilares para um treinador, no entanto, poderão não ser suficientes, porque no percurso profissional ainda existe, para além do mérito, o networking ou a oportunidade. No entanto, todas estas competências técnicas, sociais e pessoais vão dar indicações para um crescimento sustentado numa carreira profissional, mesmo entre um amigo e outro profissional, tendencialmente escolhemos o amigo, serão essas competências que o mantiverão num nível de alto rendimento, conforme refere Victor Seferino, que mais do que a relação pessoal é primordial a competência profissional. Treinando essas competências com a devida oportunidade, terá muito pouco a se queixar. Portanto, esta foi a crónica. Não treinam, não se queixam. Partilhei aqui
Alexandre Stur, desportivo presidente do Sacavenense, e passamos então para a questão que lhe coloquei. Não sei se quer comentar isto, Muito basicamente tem sido o que temos parabéns, falado com. parabéns porque está de facto muito bem redigido, está muito bem direcionado e tem de facto conteúdos muito interessantes e está muito bem desenvolvido. Parabéns. É aquilo que lhe posso dizer. Foi aquilo que temos, não sei se foi de alguma forma comunhado, mas foi aquilo que o Alexandre também temos vindo a falar aqui, e o Alexandre tem passado esse conhecimento, essa sapiência que nos está a ouvir, e eu queria lhe perguntar, numa estrutura que tem como a sua empresa, que já é uma média empresa, portanto já tem uma sustentabilidade muito grande, com um grande número de funcionários, se, como num clube também, se o tudo é essencial e o pormenor é relevante para conseguir o sucesso na empresa e no clube. É claro que o detalhe, o pormenor é fundamental. Repare, se você se sustentar naquilo que é o produto em si e não for buscar aquilo que é a diferença do produto que você pode apresentar, sinceramente ele não vai ser mais, vai ser mais do mesmo, não vai ser marcante, não vai ser Uhum, diferenciador. O que faz a diferença entre um produto, de facto, que pode fazer a diferença para o cliente e que o cliente lhe reconhece mérito pelo ter conseguido produzir, é o detalhe, é o pormenor. E esse pormenor e esse detalhe muitas vezes faz a diferença. Eu costumo dizer aos meus funcionários uma frase claramente tipificadora disto mesmo, que é: ser igual aos outros é fácil, ser diferente torna-nos completamente diferenciados. Agora, as pessoas não têm noção disto. Muitas pessoas acham que fazer o básico é suficiente. Na minha ótica, a exigência que nós devemos ter para a concepção do produto pelo detalhe e pelo pormenor, leva-nos a que a gente marque pela diferença. É claramente isto. uhum. Hum, mas se calhar o percurso nessa caminhada da multidão, na dinâmica das multidões, eh, não temos depois a resistência da própria multidão. Muitas das vezes, quando fazemos o básico e quando fazemos diferente, se calhar existe essa própria resistência do grupo, das multidões, A existe multidão, sempre. a multidão hum, só surge se você for verdadeiramente diferenciado. Vou-lhe dar este exemplo, voltando às ilhas e voltando à concepção de um produto. Nós há 3 anos atrás decidimos que a ilha do Porto Santo ia ser um ex libris empresarial para nós na promoção de grandes eventos desportivos. Ninguém nunca acreditou que aquela ilha tinha potencial, nós acreditamos. Hoje temos 16 eventos promovidos ao longo do ano diretos, mais cerca de 14 indiretos, ou seja, 30 eventos. E o que é isto do direto e do indireto? O direto é aquele que nós fazemos de produção própria, o Uhum, indireto é aquele que nos é contratado a nós, porque nós gerimos um hotel no Porto Santo e, portanto, como tal na área do desporto, temos essa vocação. Fazer 30 eventos envolve cerca de 45 a 50 mil pessoas por ano. E as pessoas diziam assim: "Pois, mas de chegar ao Porto Santo não há ligações, não há aviões, não há barcos, não há nada". Mas nós conseguimos criar um produto atrativo, aliciante. Começámos com um torneio de pádel que nem o governo regional da Madeira acreditava nele. Eu acho, que foi giro, porque na altura o seu secretário regional, do turismo dizia-me: "Epá, se você levar 100 pessoas eu fico contente". No primeiro ano levámos 120 pessoas em outubro ao Porto Santo para jogar pádel. No segundo ano levámos 420, este ano já vamos em 720, em outubro, ok? Isto significa exatamente isto que eu estou a dizer, você criou um produto, e quando se cria um produto diferenciado, onde as pessoas chegam, por exemplo, ao hotel e têm um espetáculo no aeroporto à sua espera, e as pessoas dizem: "O que é isto? Isto é o detalhe".
Quando chegam ao Uhum, hotel e têm uma recepção de boas-vindas, completamente com a nossa equipa de animação à porta do hotel a recebê-los, isto é o detalhe. Quando você tem uma gala de abertura, que as pessoas chegam e são recebidas com uma gala de abertura, isto é o detalhe. E você chega ao torneio e as pessoas já nem querem jogar, porque já foram tão bem tratadas que dizem assim: "Epá, já ganhamos o nosso torneio". E depois quando as pessoas ao longo do torneio têm festas na praia, têm um conjunto de atividades enormes, você preocupou-se com o detalhe. E é esse detalhe que leva você a passar de 120 pessoas para 700 e muitas, no terceiro ano. Ou seja, você consegue conquistar multidões pelo detalhe. E o detalhe é aquilo que é a oportunidade e que faz a diferença. É fácil, eu digo isto com facilidade. É fácil conquistar sucesso se nós quisermos nos valorizar a nós mesmos. Portanto, trabalhar para conseguir objetivos é fácil. Temos é que lutar por eles, porque se nós não conquistarmos as coisas, elas não caem do céu. E claramente o detalhe é um pormenor fundamental para o sucesso. Se você for igual aos outros, tem sucesso, mas é só um sucesso evidente porque conseguiu construir um determinado projeto. Ser um sucesso longo, ter retorno, você tem que surpreender as pessoas. Detalhe e surpresa são fatores fundamentais para o sucesso em qualquer atividade profissional. A pessoa gosta de ser surpreendida pela qualidade. E a qualidade é marcante para você ter mais ou menos sucesso. uhum. Muito bem, Alexandre. Estamos a chegar ao final do programa e eu queria, portanto, lhe perguntar o futuro. Portanto, falamos aqui do percurso, da caminhada e como é que, como é que vê a gestão desportiva ou o dirigismo no futuro? O que é necessário? Eh, Qual é o plano que vê para o futuro? Utilizando a sua experiência, utilizando Olha, aquilo que. eu acho que tem que ser um bocadinho uma mistura de tudo aquilo que fomos falando ao longo desta noite. Uhum, Da experiência adquirida por tudo aquilo que a vida nos proporciona aos mais velhos, pela irreverência e pelo conhecimento diferenciado dos mais novos, numa mistura clara desta motivação que tem que haver e que tem que unir pontos para que de facto, o dirigismo, a gestão, seja, um sucesso no futuro. Não sou tão otimista ao ponto de dizer que o futuro irá ser melhor do que aquilo que foi ou que é a atualidade ou que foi o passado. Continuo a achar que há um caminho muito longo para percorrer, sempre de melhoria e sempre de sucesso. Continuo a achar que a palavra humildade é fundamental e característica para que as coisas possam acontecer de forma natural. E continuo a achar que tudo é possível conseguir com trabalho, com dedicação, com resiliência e com humildade. É sempre fácil tornar-se mais fácil, assim é que é. É sempre mais fácil tornar mais fácil, assim é que é, o sucesso, se nós trabalharmos para que ele aconteça. E para isso, dentro deste paradigma de que o sucesso pode ser possível, há sempre uma janela de oportunidade para todos conseguirmos ter sucesso. Logo, juntando a tudo aquilo que foi dito hoje durante a noite, àquilo que são as oportunidades que a vida nos traz, àquilo que é os momentos e àquilo que são os sonhos. Também devemos sonhar muitas vezes. Eu tenho sonhado bastante na vida, mas digo sempre: sustento um sonho com a consciência de que ou é ou não é possível. Há quem sonhe e nunca alcance. Há quem sonhe, seja realista e acaba por alcançar, porque o sonho é algo de bom que a vida nos traz, mas temos que ser realistas associados ao sonho. E o sonho pode nos levar muitas vezes a conseguir determinados objetivos, determinadas conquistas, e vou terminar dizendo isto. Hum, o caso do Sacavenense foi um caso flagrante, entre muitos que eu na vida me desafiei. Como lhe disse, tive 14 anos no Sport Lisboa e Benfica. Quando lá cheguei, encontrei um clube completamente diferenciado, um clube financeiramente muito mau, e hoje o Sport Lisboa e Benfica é um clube talvez dos maiores do mundo, porque criou áreas económicas e financeiras de grande rentabilidade, desde o corporate, passando pela rentabilização do estádio, tudo isso.
Tentei e vou conseguir fazer o mesmo com o Clube Sport Marítimo na Madeira, onde vamos conseguir, juntamente com uma direção hoje de gente muito válida, criar um dos maiores clubes que certamente irá ser nos próximos anos, ao nível do crescimento, e certamente irá atingir novamente outros patamares. Encontrei um novo projeto e um novo desafio que se chama Sport Group Sacavenense, onde espero, dentro de 6 anos, ter construído uma cidade desportiva no novo Parque Tejo, onde bem recentemente tivemos o Papa, e que será de facto um espaço que irá ser potenciado com um conjunto de infraestruturas pela Câmara Municipal de Loures e que nós vamos aproveitar para tentar criar uma cidade desportiva com 4 campos de futebol. São sonhos, Hum, mas às vezes os sonhos tornam-se realidade quando nós temos ambição, temos humildade e temos, acima de tudo, algo que nos deve acompanhar, vontade sempre de que o amanhã seja melhor que o ontem. Nunca desistir dos nossos objetivos, olhar sempre para as oportunidades como um desafio, procurar sempre a conquista. Se não tivermos isto, vamos viver melhor connosco mesmo, vamos ser mais felizes, mais alegres e com certeza iremos conseguir muito mais sucesso e sorrir, que é uma coisa muito importante e que eu não tenho dúvidas que todos nós, todos os dias sorrimos por isto ou por aquilo e fica mais fácil sorrir quando confiamos em nós. Este é um grande desejo e é uma grande mensagem que eu deixo praticamente no final, que é confiança, muita confiança uhum. no dia da manhã, todos temos confiança, todos devemos ter confiança em nós mesmos, porque todos somos capazes de fazer algo diferente. E todos, nas nossas áreas profissionais ou nas nossas motivações, estamos sempre mais perto de conseguir fazer bem, se acreditarmos que é possível fazer. E este é o último desejo que eu deixo, o último conselho, a última opinião, a última sugestão é de que Uhum. lutemos todos para conseguir aquilo que está mais fácil de ser possível atingir, que é o sucesso. Se nós tivermos humildade, gratidão, honestidade, lealdade e, acima de tudo, sentirmos que a nossa valorização é possível se fizermos e se formos todos os dias realizados com aquilo que fazemos. Hum, Excelente, Alexandre. Eu acho que acabamos em grande. eh, Espero o Alexandre aguarda depois da sessão para falarmos mais um pouco, mas quero agradecer de coração. Foi uma partilha muito rica, foi uma tertúlia que tivemos cá com o Alexandre Santos, hum, que toda a gente deve ouvir para quem quer seguir este ramo da gestão desportiva e mesmo do dirigismo, mas também tivemos aqui uma história de acompanhar, eh, portanto foi um momento muito especial e espero que tenham gostado tanto como eu. Voltando para a próxima, não próxima semana, que estamos a fazer de 15 em 15 dias, quero relembrar que a partir da manhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico, Rádio Audiência, Rádio Estádio, Pama Mídia e Rádio Portugal USA, temos o programa indeferido, tivemos a gestão desportiva um meio para atingir um fim, com o nosso convidado especialíssimo Alexandre Santos, CEO do Catch Awards Business e Viagens, presidente do Sacavenense. O nosso muito obrigado, um bem-aja a todos, muita saúde e Alexandre, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Desejar-vos também uma boa noite, um bom dia, o que seja a todos. Estarei sempre disponível para contribuir, para estar perto das pessoas a que tanto me identifico, com o povo açoriano, com o povo madeirense, com o povo que está imigrado, com pessoas que tanto me têm feito bem por este mundo fora, tão bem tenho sido tratado pelos países por onde tenho passado, e para todos vocês quero-vos mandar um abraço forte, desejar-vos tudo de bom e cá estaremos sempre a dar o vosso lado neste ou noutros momentos para partilhar opiniões, sugestões e melhorias e qualidade, acima de tudo, naquilo que tentamos passar na imagem do amanhã. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.